Muita gente gosta da ideia da Gravel Bike, mas se pergunta o que ela pode realmente fazer por mim e o que ela não pode fazer por mim, onde ela vai e onde ela não vai. Nesse vídeo nós vamos dar 7 motivos para você ter uma Gravel Bike e mais 7 para você não ter uma. Acompanhe aqui. Quem me acompanha há mais tempo no canal sabe que eu sou um amante desse tipo de bicicleta, um amante da Gravel Bike. Mas hoje eu vou tentar ser o mais imparcial possível e vou trazer 7 pontos positivos e 7 pontos negativos da bicicleta. No final tem um ponto bônus que eu vou trazer dela pra gente entender melhor esse mundo e descobrir o que ela pode fazer pra gente. Rapidinho, antes de começar das dicas, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa aquele like, porque você já vai entender muito bem um pouco mais esse mundo das gravels. Vamos lá! Primeiro ponto positivo dela, versatilidade. Essa bike é uma bike excelente para quem faz muita coisa com a mesma bicicleta. O cara que vai na cidade, o cara que vai para a estrada, pega um estradão, vai trabalhar com a bike, vai do parque, você adequa ela aos seus vários cenários. Ela se encaixa muito bem. Quando ela precisa ser um coringa, um severino, um faz tudo, ela faz super bem. Agora um ponto negativo, desconforto. Muita gente fala sobre os pneus finos com muita pressão, que dá um pouco de desconforto, então você sente mais a pancada por não ter um amortecedor, e tem gente que não gosta da posição do guidão drop. Mesmo que você segure na parte de cima, tem gente que não gosta dessa posição. Ponto positivo agora, no estradão, sem muitas pedras grandes e soltas e muitos trechos técnicos, ela vai super bem. Se você não tem aquele estradão onde tem aquela subidona, aquela descidona que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um ambiente um pouco mais controlado, é só aquele cascalho fino, solto, ela vai super bem. Você tem grande chance, inclusive, de deixar seu amigo de mountain para trás. Então ela desenvolve muito bem e traz um rendimento muito bacana. Quarto ponto, no estradão ela vai super bem, mas se você tiver trechos mais técnicos, descida muito forte, subida muito forte, ela pode te judiar um pouco, justamente por ela não ter um amortecedor e ter pneus mais finos, com mais pressão. Então você vai sentir um pouco mais o impacto que ela vai te transferir. Quinto ponto, ela vai super bem na cidade. Ela é compacta. O fato dela ter um guidão drop, não ter aquele guidãozão da 29, te faz ficar muito compacto, ágil, que é muito bacana. Os pneus mais finos te rendem super bem, te dão segurança, conforto, porque você não tem nenhum trecho de muita pancada. Por mais que você não tenha a melhor rua do mundo, ou tenha que subir, descer, ou meio fio a guia, então mesmo assim traz conforto. Então você vai se dar super bem. Ela sendo compacta, ela tem uma posição gostosa de você ficar ali na bike segurando. Sexto ponto, agora negativo novamente, ela costuma ter um valor alto. Para a bicicleta, mesmo de entrada, você tende a desembolsar um dinheiro maior do que uma mountain bike simples. Dependendo da linha do tempo que você está seguindo aqui, se eu já lancei ou não, eu vou colocar aqui no canto um vídeo falando sobre preços de bicicleta, não dando valor da bicicleta, mas falando por que bicicletas têm um valor agregado alto e o que aconteceu com a bicicleta, Ela sumiu do mercado, é difícil de achar uma bicicleta, difícil de achar peças, componentes, e quando acha tem um valor alto. Então eu vou deixar nesse card aqui. Sétimo ponto, e agora positivo. Na estrada, rodovia, ela vai super bem. Ela anda muito bem, principalmente se você tem um tempo instável, onde a sua rodovia está molhada. Talvez quando você está na road bike, se você já andou de speed, road, ela te dá um pouco de insegurança por ter um pneu muito fininho e às vezes muito liso, um pneu bem slick. Então a bicicleta gravel, a gravel bike, por ter um pneu um pouco mais largo e às vezes com um pouco mais de ranhuras, às vezes com um dentinho ou outro, já te dá uma segurança muito maior, você se sente muito mais confiante e ela é bem mais confortável, porque mesmo na estrada, na rodovia, você tem irregularidades no asfalto e a gravel bike absorve muito melhor do que uma speed. Oitavo ponto, se você está na estrada com teu amigo do speed, talvez dê ruim, porque é difícil de acompanhar. Mesmo que a gravel bike tenha uma performance na estrada melhor do que a mountain bike, que tem mesmo, ela não é tão boa assim como uma road bike. Uma road bike ela tem uma geometria, um
um desenho, um pneu mais fino e slick, para ela desenvolver muito mais. Então ela vai desenvolver. Se você está querendo acompanhar teu amigo de speed, ou você tem perna e fôlego, ou pode ser que ele te deixe para trás. Da mesma forma que você, com a sua gravel, com teu amigo de mountain bike, onde tem um pouco mais de pedra solta, um pouco mais de subida e descida forte, ele também pode te deixar. Porque a bike dele vai desenvolver melhor para absorver, ele não vai precisar ficar com tanta tensão nos freios. Pode ser que o teu amigo em trilhas técnicas também te deixe para trás. Então qualquer um dos mundos que sai um pouco daquela zona onde que a gravel vai super bem, as outras bicicletas vão melhor. Ah, Thiago, mas você está dizendo para mim que ela não vai nesses lugares? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você tiver outra bike especializada naquele ambiente, ela vai sim desenvolver melhor na sua gravel bike. Nono ponto, ela é ótima para cicloviagens. Ela é ótima porque, de novo, se ela tem suporte para colocar bagageiro, você coloca seu alforge e coloca mochilas, coloca muito item para você levar para um longão, para você fazer o seu cicloturismo muito mais tranquilo, para carregar suas coisas e não ter que ficar levando mochila e coisas assim. Geralmente ela tem a furação atrás, ela tem furações no garfo e no quadro. Essa aqui é uma adaptação, então ela não tem a furação dianteira. Eu vou colocar aqui nos cards como que foi fazer essa adaptação. Elas vêm com furação no garfo, às vezes no quadro. Você consegue colocar tranquilo ali uma bolsa no guidon, que ela se encaixa super bem. Então você consegue colocar muito alforje espalhado para você levar muita coisa. Às vezes fazer um acampamento, passar dias na estrada, depende da sua aplicação. Então ela é super boa para isso e ela te traz um conforto bacana. Desce um ponto negativo agora. Em terrenos muito acidentados, ela pode te trazer sim um desconforto no pescoço principalmente. Por quê? Em terrenos muito acidentados, você tende a andar muito mais no drop, porque você passa muito tempo no drop, com muita pancada vindo de baixo, né, recebendo muita pancada na roda, você tende a sentir dor no pescoço, aqui no trapézio. E por que geralmente você vai estar no drop? Primeiro, porque você tem mais controle da bike, é uma posição que te dá mais controle, principalmente se tem o guidão flare, que aberto ele te dá mais controle da bike. Agora, qual que é o maior ponto de você estar lá embaixo? Você está com a mão no freio. Porque quando você está aqui em cima, você tem a mão no freio, mas aqui você tem muito mais confiança, muito mais segurança que você vai frear a tua bike e você vai ter a resposta. Principalmente se você tem uma bike que tem freios V-brake ou disco mecânico. Quando você tem um disco hidráulico, você pode pegar em cima, que qualquer toquezinho vai te segurar muito bem. Agora, aqui embaixo, quando você tem um freio mecânico ou V-brake, é sim importante que você esteja. Então, nessas situações onde você vai precisar de muita atenção, com muito tempo nessa posição aqui, né, no drop aqui embaixo, pode ser que você tenha um desconforto no pescoço sim. E somados a isso, pneus mais finos, onde você tem o impacto sendo sentido com muito mais força aqui em cima. Então, sem suspensão, pneus mais finos, você com a posição tensionada já, você sente mais. Então, por isso que incomoda bastante. E pelo pneu mais fino, se você tem um decidão, por exemplo, mais apreensivo sobre os freios, né? Você freou, o teu freio vai te responder, mas e aí, o teu pneu vai segurar do jeito que um pneu mais largo seguraria? Pode ser que não. Então você soma esse conjunto todo e dá uma dor no pescoço de você ficar segurando naquela posição. 11º ponto, várias pegadas do guidão. Eu adoro o guidão drop e eu acho que ele tem uma vantagem sobre o guidão de mountain bike, que é aquele guidão que você tem a pegada reta, né? Só pega nessa posição. Às vezes você tem um bar end aqui que pega no fim mais aberto, mas o guidão drop te dá uma gama de opções que é fantástica, principalmente se ela tem um flare, que eu já falei, que é confortável pra caramba. Então você tem aquela pegada mais reta aqui em cima no guidão, né? Aquela pegada reta, você tem uma pegada nos cantos, a pegada de frente, você consegue segurar de cima da esteira aqui embaixo, aqui na ponta, você consegue deitar, enfim, você tem uma gama de opções muito boa de segurar. Então, principalmente se você vai fazer um longão, uma cicloviagem, como a gente já falou,
você não cansa tão fácil sua mão. 12º ponto, geralmente elas vêm com relação de speed. Eu não gosto disso, porque eu acho que ela fica muito engessada a terrenos muito mais controlados. Por mais que a gente saiba que a gravel vai muito melhor em terrenos controlados, você pode expandir um pouquinho, fazendo uma adaptação. Geralmente ela vem com uma relação compacta. E o que é a relação compacta? Pé de vela de 50 dentes na maior coroa, na maior coroa e 34 na menor. Então é uma relação de speed. Por mais que seja compacta da speed, eu ainda acho muito grande para uma gravel. Atrás ela vem com um cassete de 11 na menor e 32, 34 dentes na maior. Então é uma relação que na mais leve você vai ter 1 para 1, 34 na frente, 34 atrás. Não vai te dar redução, você vai estar pedalando com a mesma quantidade de dentes na frente e atrás. O Shimano GRX, que é um grupo específico para gravel, a Shimano desenvolveu esse grupo especificamente para gravel, ele tem duas configurações, 11 velocidades ou 22 velocidades, onde você tem 11 atrás e 2 na frente. Qual é a diferença? As duas da frente são menores. E atrás você tem uma gama grande também de pinhões. Você tem 11 velocidades para escalar as marchas e eu acho isso muito bacana. Eu gosto de mais de uma coroa. Então eu prefiro o Shimano GRX que seja 2x11. Tem a opção da Shimano onde é 1.11, você tem uma gama para correr ali, mas você tem um pé de vela muito menor do que o da Speed, é aí que eu quero chegar. Grupos de Speed são para Speed, grupos de mountain bike para mountain bike, por isso que eu não gosto de 1.12 da mountain bike na gravel. Eu também acho que não fica bom, por isso que eu gosto dessa opção e não gosto da opção que é 2x do Speed, que é pé de vela é muito grande. O último ponto negativo que a gente vai falar aqui é sobre as peças de uma bicicleta gravel de entrada. Como eu disse anteriormente, pelas peças que vem numa gravel de entrada, ela poderia ser um pouco mais barata. Quando você pega uma bicicleta gravel de entrada, como a minha Soul, você tem o que eu tinha naquele mundo. Eu tinha um quadro muito bacana, eu gostava daquele quadro, gostava do peso dele, mas ela vinha com rodas muito básicas, cubos básicos, freios mecânicos, apesar de ser um freio bom, é um freio mecânico, então exige em alguns momentos que você fique aqui embaixo no drop, como eu disse. Ela tem um peso elevado por componentes mais básicos. Aquela minha Soul, se eu não estou muito errado, ela pesava 13 kg e eu acho ela muito pesada para uma bicicleta que nem suspensão tinha. Essa aqui é uma bicicleta, como eu disse, eu adaptei ela. É uma bicicleta em cromo libidênio, ela não é nem alumínio e ela está pesando 12 kg. Então ela é, com as adaptações que eu fiz e tudo mais leve do que a minha alumínio que eu tinha anteriormente. Eu acho ela as bicicletas gravel de entrada muito básicas para o valor que elas vêm. Como eu disse no vídeo sobre minha experiência em um ano de gravel bike, sobre um ano da Soul Spray Claris, é uma bicicleta que vale a pena. Eu acho bacana, inclusive tiveram inscritos que falaram: pô Thiago, mas você montou tudo na bicicleta e fala que vale a pena. Cada um monta o seu cenário. E algumas vezes, para aquele ambiente que a pessoa usa a bike, não precisa fazer toda a modificação que eu fiz. Eu fiz porque, primeiro, eu gosto de mexer, segundo, eu gosto de adaptar a bicicleta para mim. Agora, se você investir um dinheiro maior ainda, aí você compra uma bicicleta muito mais elaborada, com garfo de carbono, com pé de vela, com a relação da Shimano GRX. Então você já não vai precisar fazer tanta modificação assim, porque já vai ter investido um valor mais alto e pegar uma bicicleta melhor. E o 15º bônus aqui, a dica bônus dessa história, é uma característica positiva, que aí pra mim é o que faz a gravel ser tão fantástica, porque a gravel é muito customizável, você adapta ela a quase todo o terreno que você tem que ir. É muito bom, porque eu uso a bike para ir trabalhar, eu uso a bike para o passeio, eu uso a bike para o estradão. Por exemplo, eu não tenho mais uma road, porque eu decidi que não quero ter mais uma. Ela é a minha road agora. Se eu vou para a estrada, é com ela que eu vou para a estrada. Eu não vou mais com a minha mountain bike, porque ela vai muito melhor que a minha mountain bike na estrada, me dá um conforto bacana, um rendimento bacana e é muito boa.
Se eu vou pegar um estradão, às vezes eu deixo minha mountain bike em casa e vou com ela. Mesmo que a minha mountain seja bacana, dê um conforto super bom e tudo mais, então ela é muito customizável, muito adaptável. Qualquer modificação que você faz nela, você já transforma. Por exemplo, eu quero pegar minha gravel e deixar ela um pouco mais off-road, quero colocar ela um pouco mais da terra, mais da trilha. Você pode colocar pneus 27,5, como a gente fez na gravel, eu vou colocar aqui também, para você ter ela mais estradão de terra e mais confortável. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o mundo da gravel, a saber mais sobre as características e limitações da gravel bike e te ajude a definir se você quer ter mesmo uma, ou se o seu negócio é road, ou se o seu negócio é mountain bike, depende do seu objetivo. E já deixa aqui o seu like se eu gostei, porque você está avisando para o YouTube. YouTube, pode me mandar mais conteúdo de gravel, porque eu adoro esse conteúdo. E me avisa que você gostou também do conteúdo que a gente preparou. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, para não perder mais nenhum vídeo do canal e sempre receber as notificações com o sininho ativado também. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Fui!